especial ADCG 5 anos. Esse mês de maio nós estamos fazendo esse especial de aniversário, porque a nossa igreja está completando mais um aninho. Sim, são 5 anos e muita história para contar. E neste programa nós temos os nossos pastores novamente conosco, mas tem um detalhe, gente. Hoje eu quero que vocês conheçam os nossos pastores de forma diferente. O primeiro vídeo foi super formal, eles contaram a história da igreja, falaram um pouquinho sobre a história deles como pastor, uma coisa mais espiritual, né? Só que nesse programa eu quero que vocês conheçam os pastores que eu conheço, entendeu? Os pastores que eu... Gente, dói a barriga de rir. Esses pastores que eu quero que vocês conheçam. Então, sejam bem-vindos novamente ao programa Pastor Eliel, Pastor Elisama. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Mas hoje eu não quero tensão, eu quero, bem relaxados. Vamos lá. Porque hoje eu quero que as pessoas conheçam o Eliel e a Elisama, não o pastor Legal. e a pastora, né? Legal. Porque vocês me ensinaram uma coisa desde quando eu cheguei, que antes do pastor vem a pessoa. Sim. Então, eu quero que eles conheçam as pessoas que eu conheço, tá? O pai e a mãe da Duda, os empresários, os empreendedores de sucesso. Eu quero que as pessoas conheçam Os vocês. malucos do dia a dia. É isso que ela está querendo dizer. Exatamente. As loucuras da vida, entendeu? As problemáticas, o que estressa. Então, vamos começar pela história do casal, Eliel e Elisama. Gente, um acontecimento... Eu acho que, sei lá, eu tinha 16 anos, não sei, 17. Eu cantei no casamento deles. Sim, eu cantei no casamento deles. Então, eu quero que vocês contem a história. Porque quando eu cantei no casamento deles, eles já tinham 30 anos de namoro. Não, é tudo isso. Não era tudo, tudo né? isso, não é tudo isso. Elisama não conseguiu me enrolar tanto tempo assim, não. Era 10, tá bom? Era 10. Era 10, não era? 8. Eita, quase. Bateu ali na trave. Não queria casar, sério. Vamos deixar, né, pro meio do podcast. Uma DR, eu gosto. Eu quero que vocês contem como vocês se conheceram, como vocês se apaixonaram, quem se apaixonou primeiro. Ai, uma curiosidade, quem se apaixonou primeiro? Ai, adoro contar essa história. Quem se apaixonou primeiro? Meu sogro. Meu sogro me escolheu pro meu esposo. Ah, isso é maravilhoso. Pior que foi verdade. Inclusive, a gente adora contar essa história, porque meu sogro e minha sogra, né, quando foram ter o Eliel, eles escolheram o nome da criança, mas eles tinham uma condição financeira bem restrita na época, tempo, né, do nascimento, e eles nem sabiam qual era o sexo do neném. Então, acho que só descobriu quando nasceu, né, amor? Então, tinham 2 nomes preparados para o nascimento. Eu quero que vocês adivinhem qual era o nome da menina. Mentira, sério? Com certeza. Eles amam. Meu Deus, Aí, o destino. Isso é o destino. 15 anos depois, meu sogro foi levar Encontrou. ceia na Encontrou chácara do uma meu Elisama. avô. Acho que você ia lá também, né, Su, quando era Aham, criança. E o pastor Marcondes era muito amigo do pai dele e levou ele para ministrar a ceia lá pro meu avô. Minha avó, eu estava lá. Daí, quando chegou de lá, ele falou para ele, Eliel, você precisa conhecer 2 Nantes. Eliel, eu já sei quem é, a Patrícia e a Elisama. Ele, então, tem uma lá que, olha, eu te dou... Isso, ele tinha 15 anos. Eu te dou carro, dinheiro, tudo para você namorar com ela. Termina de cantar, amor. E aí eu não gostava muito dela, não, viu? Sério? Mas assim, Odiava. Por causa mentira. da aula de música, da escola de música, porque eu era a melhor aluna. Porque ela sempre teve Né? essa autoestima muito elevada. Então, Não, assim... os números que falam que eu era... eu era a nerd. Vou fazer o quê, né? As notas. Aí eu não conseguia lidar muito com isso, sabe? Com essa parte dela, assim. Começou com a raiva, né? Que se transformou em amor depois. Desafio, Mas né? vamos focar na raiva primeiro? Então, assim, Como surgiu? nós tínhamos... fazíamos aula de música juntos, turma de sexta-feira. Eu lembro que Turma de sexta-feira. você tocava sax. Isso. E aí, na turma de sexta-feira, eu já sabia quem era a Elisama, né? Porque ali eu acabei conhecendo Elisama ela. tocava flauta, né? Isso. Transversal. E aí, mas assim, eu falava assim, nossa, que menina nada a ver, né? Você acha muito exibida e tal, e um monte de outras coisas. Só que ela tinha Nossa, a prima dela. metida. E a prima dela já mais tranquila nessa parte, assim, a impressão sempre foi mais Que é a positiva. Patrícia, né? Que é a Patrícia. Quando meu pai chegou e falou que tinha 2,
eu já, na hora, falei assim, a Patrícia e a Elisama, pai, acho que da família. E aí, só que na questão de beleza, quem me chamava a atenção é a Elisama. Né? Só que na questão Olha de aí, Patrícia. convivência, eu acho que é a Patrícia. Familiar. Na convivência é a Patrícia. A Patrícia é um doce, né? É maravilhosa. Aí eu falei assim, não, eu vou tentar a Elisama, então. Vou tentar a Elisama. Falei, pai, ela é bem chatinha, mas vou Deixa tentar comigo. Ela é tentar chatinha, então. mas... Como ele colocou tantas coisas aí positivas na época, né? Vou te ajudar, vou te liberar para você ir no cinema, isso, aquilo. Eu falei, Vou então te dar dinheiro para então pagar o cinema. Vou mostrar que eu consigo isso, né? E aí, nisso começou a nossa tentativa, nosso envolvimento, a nossa busca para conseguir conquistar o coração da Elisama. Que Né? demorou quanto Não, tempo? E ela não queria. De jeito nenhum, porque Não eu queria. sempre fui muito Fez crente. doce, Sueli, eu não ia fez namorar doce. com essa idade. Fez É doce. sobre isso que eu digo, Brasil. Estou dando uma de muito santo, muito crente. Eu já nem lembro se foi 7 meses, Eu 8 ou 9. Eu escolhi esperar. É isso, é sobre isso. Que ficar, jamais. Jamais. Eu só queria ganhar a aposta só. O foco é esse. O foco é só sair dessa, né? Mas acabou que nesse tempo, nesse envolvimento, né, eu comecei a me aproximar mais da Elisama. E aí nisso me levou a outras coisas muito positivas, né, ao relacionamento, a buscar mais a Deus. E aí nisso tudo, né, ela colocou aí algumas barreiras, algumas dificuldades, né? Não, eu já andava o dia todo, já estava sempre junto com ela, mas não, fala para ele não chegar, fala para ele não vir, fala para ele isso, fala para ele aquilo. Falava para os intermediários, amigos, né? E dando ali o direcionamento. E nisso foi passando o tempo. E realmente fui gostando, me apaixonando. E aí estamos onde estamos hoje. Não pode pular a história tanto assim, gente. Como assim? Estamos onde estamos. Vamos pular a história inteira. Estamos onde estamos. Acabou. Enfim. E é isso, 20 gente. anos se Acabou o passaram. podcast, tchau. Mas assim, como agora Elisama se apaixonou pelo Eliel? Isso foi fácil. Só não queria dar o braço a torcer. Foi rápido demais isso. Demorou, né? Primeiro, nesse processo aí de conquista, acho que eu já até esqueci, 20 anos, eram 7 meses, eu acho, que ficava nessa. Mas, assim, 7 meses ele era muito medroso, então ele nunca chegou em mim. Uhum. Então, era isso. As pessoas ao redor que vinham. O Eliel gosta de você, tal. Aí eu mandava o recado. Se ele vier, vai tomar um toco. Eu não vou ficar, eu não vou namorar, não tô pra isso, não gosto dele. Mas foi passando e a gente foi se tornando amigo. Até que num dia, na frente da casa do pastor Eliel... E qual que era a idade disso? A idade, assim? 15 anos. Novo, hein? 15 anos. Novíssimos. Ele me pediu em namoro. A gente estava andando na rua, segurando na mão. E ele me pediu em namoro e eu falei, não. Ela pegando a minha Já mão, tava, falando assim, andava de mão dada com ele, mas não queria. Deu não! Pegando a mão e dizendo não. Falei assim, eu acho que eu vou largar a mão disso, viu? Tá muito difícil isso. Eu tinha medo do meu pai, eu achava que ele não ia deixar, não sei o que, era muito obediente. Aí cheguei em casa, contei pra minha mãe. Meu pai estava viajando a trabalho. Falei, mãe, ele me pediu em namoro. Ela, e aí? Eu falei, não. Ai, por quê? Eu falei, porque eu não vou, acho que meu pai não vai deixar. Eu falei, namora escondido. Eu falei, é? Dela ué. Daí, isso era domingo, eu acho, ou segunda, era uma segunda-feira. Aí, quarta, a gente tinha ensaio da orquestra na Matriz. Toda quarta até hoje, gente. Aí eu marquei com ele, vamos conversar quarta-feira, que eu chegava super cedo na igreja, que eu ia para um curso no centro e já ficava lá pela Matriz. Daí ele chegou, daí aí, tal. Eu falei, então, eu mudei de ideia. Assim, agora acho que eu não quero mais. Agora eu que não quero. Agora você vai ter que lutar por mim. Aí aceitei namorar com ele e começamos a namorar escondido do meu pai. Escondido porque eu não contei. Só que era muito crente, mas muito crente mesmo. Aí a gente começou a namorar, não sei o quê. E aí ele me pegava no domingo em casa pra gente ir pra igreja que o pai dele pastoreava, o Pedro Oceano e tal. E um dia foi um pregador lá, amigo nosso, e pregou sobre a obediência a Deus, não sei o quê. Aí chorei o culto inteiro.
Aí chegou no final do culto. Não é pra ser. Eu tenho que obedecer meu pai. Vamos terminar agora. No final do culto eu falei, eu quero terminar com você, porque se eu não obedeço nem meu pai, como que eu vou obedecer a Deus? Que prova, que prova. Eu tô orando pra Duda ser dessa forma. Viu? Parece que ela puxou você. Não, com certeza não. Nessa parte ela vai Deus, puxar. que a Duda seja assim. E, por favor, fale não. Tá? E aí? Aí, tipo assim, eu namorava, mas não era tudo isso. Só que eu falo assim, que amor é convivência, Com certeza. é decisão. E aí, com certeza, nos 20 anos e nos primeiros tempos, teve fases que ele gostava mais, teve fases que eu gostava mais, né? Daí, aquela coisa de conquista e de, né, tá apaixonado. E no começo ele era totalmente diferente. Ele era meloso e eu reclamava, não sei o quê. Até hoje não consegui fazer ele voltar a ser meloso. Deu a de besta. Reclamou tanto. Esse é meu medo. Meu esposo é extremamente carinhoso. Não posso dar Não essa reclame bola jamais. Não podia encostar, não podia pegar mais na mão, não podia mais isso. Tá demais, tá mais isso, tá mais aquilo. Vamos achar esse equilíbrio aí. Aí foi assim. Ai, que lindo. É muito bom. Eu gosto muito de ouvir histórias de inícios de relacionamento, porque inspiram e fazem a gente rir muito. E quanto tempo para casar? Porque 8 anos. Porque só com 8 anos que eles iam me pedir em casamento. Foi não? Foi. Foi você que pediu ele. Vamos chegar lá. Né? Assim... Eu sempre fui muito madura, eu tinha muita certeza do que eu ia ser na vida e do que dos queria, processos, né? E da igreja, e dos estudos. Então, assim, mesmo começando a namorar cedo, eu jamais pensava em casar cedo, porque eu tinha que terminar a escola, né? A gente começou a namorar no 2º ano e tinha que fazer a faculdade, no mínimo. Jamais casaria sem ter terminado a minha faculdade. Só que eu achava que era o mesmo propósito. Então, foram se passando os anos. Ele antecipou, ele não fez o 3º ano, fez aquele processo de aceleração. Isso foi uma bobeira que eu fiz. Já entrou na faculdade. Acelerou tudo. Adiantei o negócio. Já entrou na faculdade um ano antes, não sei o quê. E foi indo, né? Fiz direito. E eu tô caminhando achando que a gente está no mesmo propósito. E depois que terminar a faculdade, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter casa, carro, não sei o quê, né? E foi indo. Aí ele terminou um ano antes. Vou montar algum negócio. Falei, beleza, ótimo, né? É isso mesmo. Vou montar isso, aquilo, vender o carro, montou o negócio. E eu estava no último ano. Terminei a faculdade, nada. Aí nada. Aí montou o negócio, mas nada. Falei, tá, e aí? Né? A mãe dele comprou um par de aliança para nós e guardou. Ele nunca teve coragem de me pedir em casamento. E foi passando. Um dia eu injuriei e falei, ou a gente casa ou a gente termina agora aqui. Eita. Aí, chamou na chincha. Ele era muito macho, falou, a gente casa. 3 meses depois a gente casou. Aí foi rápido. Aí o casamento Aí foi rápido, sem festa, sem nada... Aí eu desenrolei. Incrível, foi muito legal. Aí eu desenrolei não, ela. Primeiro ele balançou, não querendo, não. Ele quase aceitou eu terminar com ele. Porque tinha medo de casar. Porque, assim, no início, né, lá no 8 anos anterior, eu escutei muito assim, sai fora desse namoro, esse menino não é pra você. Por quê? Eu era muito estudiosa e muito crente, e ele, filho de pastor problemático. Então, as pessoas próximas, assim, né, chegaram em mim e falaram, se afasta. Eu amo a sinceridade da pastora. Que isso não é pra você. Já no final, né, depois de 8 anos, aí já eram mais amigos do casal, que aí já nos conheciam bem, né, e viam muito o meu lado difícil de ser, e chegavam nele e falavam assim, cara, você vai ter coragem de casar com eles, amam? Então, eles colocavam muita pressão na cabeça dele de que, tipo assim, você tem certeza que você quer ir? Aí o cara me enrolando há 8 anos, era tocar no assunto de casamento, era sai fora. Era isso que ele falava, sai fora. Só que, ele tem esse perfil muito bonzinho. Uma vez, no aniversário dele, a gente comprou, eu e minha mãe, um jogo de aliança falsa. E chegamos nele e falamos que era o presente de aniversário dele, era aliança, que ele ia ter que casar. Ele aceitou, colocou no dedo. Contrariado. Não tinha que ser feito. E fora por isso, livre e espontânea pressão. Fora isso, quando ele terminou a faculdade, vou para São Paulo estudar. Para fugir da responsabilidade de casar. Não, estava buscando crescimento.
Lógico que eu estava buscando crescimento em outros lugares. Ótimo. Tem gente de fora rindo. Os bastidores estão rindo. Vocês não podem. Mas, agora, dentro do casamento... lembrando, eu peguei o buquê deles, viu? Peguei o buquê de casamento. Dentro do casamento, depois, como foi o processo, né? Porque vocês estão com quantos anos de casados hoje? 12, né? Vai fazer 12. É bastante tempo, né? É muita história. Muita Acaba história. sendo mais tempo junto do que sem estar juntos, né? Porque são 20 anos juntos e 15 não 15 não juntos. É muito mais tempo juntos do que... Acaba não se vendo mais sem a pessoa, né? Eu só tenho 5 com meu maridinho, mas não me vejo sem ele. Mas uma pergunta que eu quero fazer para vocês dentro do casamento, como que foi o processo de adaptação? O início ali, ó. Não. Foi tranquilo, muito tranquilo, né? Que vocês já se conheciam há 8 anos, 8 anos e a gente sempre fez tudo junto, né? Então, dentro do que deu, né, em alguns momentos, a gente trabalhava junto, eu ajudava ele, porque desde que a gente começou a namorar, ele sempre trabalhou, já trabalhava com o pai dele. Tinha momentos que eu ia trabalhar com ele, a gente vendia carvão, entregava carvão. Parceria, né? Então, nós sempre... assim, né? Acho que a gente viveu esse processo doloroso no namoro. Sim. Então, essa coisa de adaptação de personalidade totalmente diferente. A gente brigava pra caramba, quase todos os dias, por tudo. Eu era muito chata mesmo. E cobrava muito dele. Então, assim, todos os dias, quando ele chegava, no outro dia eu estava brava. A começar pela ida embora dele na noite. Porque né? você foi embora, eu tô chateada. E assim, né? Ele foi embora e tal, os motivos por que ele foi embora. Facinho, menina. Aí a gente doce. já estava, né, bem adaptado na personalidade, a gente já se aceitava, já tinha se moldado, já se torna parecido. Eu já era parecida com ele já era parecido comigo, a gente adquiriu o mesmo pensamento. A gente brigava no início por forma de pensar igreja, né? Porque aí tinha isso, ele era contra dízimo. Ele era contra a oferta, né? E eu pregando, ensinando para ele que, né, tinha Amado, vamos se converter. Peraí, deixa a Bíblia aqui pra você. E aí pensa, meu sogro é uma das pessoas que eu mais conheço, mais defensoras, né, do dízimo. Eu também cresci crendo nesse mandamento. E o Eliel vindo ao contrário, né? Então, a gente brigou demais. E aí, quando chegou a época de casar, a gente já estava muito parecido. Já convivia muito intensamente. Nós não tivemos problema. E eu gosto de frisar que a gente casou virgens com 8 anos. Então, nós não tínhamos uma vida de casado antes de casar. Não dormíamos juntos. E foi muito tranquilo. Não tivemos problemas. Isso é maravilhoso, porque o início sempre é mais difícil, né? A adaptação. Mas, e durante o casamento? Nos conte todo o processo até chegar a hoje, aqui, ó, onde nós estamos. Eu acho que uma das coisas que mais nos une são os propósitos que a gente tem juntos. Como eu disse, a gente faz tudo junto, a gente trabalha junto, que não é comum, que é uma coisa que eu às vezes não dá certo, né, de casais. Normalmente não dá certo, vira um brigueiro, né? Não tem compatibilidade no pensamento sobre o negócio. E a gente se tornou muito parceiro. Eu adotei o sonho do Eliel para mim. Eu tinha outros sonhos, né? Eu pensava que eu ia viver dos meus estudos, que eu ia seguir carreira jurídica, advogar, o concurso. E comprei o sonho, porque ele sempre quis empresa, ele sempre quis ter o negócio dele. Eu comprei esse sonho e fomos atrás, passamos por poucas e boas, quebramos, falimos, moramos com a minha mãe 2 vezes, né? Muitos perrengues. Mas isso nunca abalou o nosso relacionamento, né? Nunca. Isso que é incrível, Isso né? nunca abalou o nosso relacionamento. Estava muito bem. Mas eu acho que justamente pela nossa posição em Deus, né? Porque desde o início a gente casou vivendo a liderança, né, de jovens. Priorizando, né? Então, ali em seguida veio essa questão de ser pastores. Então, nós sempre colocamos Deus como prioridade nas nossas vidas, nosso chamado, nosso ministério. Então, certeza. É isso que nós ensinamos para todo mundo quando vai se casar. Acho que Deus tem que fazer parte, né? Sim. Senão você não tem por que se manter. Mesmo com tudo isso, vocês são maravilhosos, vocês estão 20 anos juntos, vocês já estão super bem,
Mas o dia que nós não trouxermos Deus para o relacionamento, acabou. Ele desanda e desaba. Você pensa assim, eu tenho contado muito isso, no final do ano a gente teve uma crisezinha, e semanas antes a gente teve uma conversa que eu falei assim, amor, cara, nossa vida, daqui 10 anos, a gente já vai ter conquistado tudo que estamos sonhando. Não sei qual é o problema que a gente vai ter. Ou seja, eu não me via vivendo nenhum tipo de problema relacionado a isso. Passou pouquíssimas semanas, a gente entrou numa crise, numa conversa doida, numa discussão, uma cobrança. Eu falei, cara, sem Deus, se Deus não for centro, não vai. Né? Então, o tempo inteiro, Deus tem que ser centro das nossas vidas e do nosso relacionamento. E aí, você se mantém. Então, a gente é muito parceiro, né? A gente vive os nossos sonhos juntos, a gente já sabe se entender, o dia que, né, não está bem. Eu não sei uma coisa, o Eliel, quando vai nas clínicas, ele volta de muito mau humor. Né? É o estresse. É estressadíssimo, calado. Você já sabe que não está bem. Né? Eu não vou vir atrás e cobrar dele. Fala o que está acontecendo, por quê? Se aquela goteira, né? A hora que ele estiver bem, ele vai começar a falar tudo que ele viu lá, que aquilo outro. Então, a gente, sei lá, a gente se tornou muito parceiro, muito sócio, muito admirador um do outro, muito de extrair o potencial do outro. Eu acredito que eu tenho muita contribuição para o Eliel se tornar o que ele se tornou, tanto como pastor, como homem, como marido e principalmente como empresário. Né? Eu tive que, num determinado momento, tirar o pé e deixar ele ir e falar, cara, é você. Sim. Porque eu era muito a Maria João, a que resolvia, né? Ele se escorava em mim, ele se escondia atrás de mim. Ah, você fala bem, você sabe isso, você sabe aquilo. Você, e eu ia nisso e ele aqui, embaixo de mim, em tudo. E teve um determinado momento, ali no início do casamento, que eu falei, eu não vou mais, é você. E foi... E aí, em alguns outros momentos, né, ele se anula para que eu vá, para que eu faça, aconteça, para que eu exerça aquilo que Deus me deu de talento e tal, que nem agora na Selmar, né? A gente vinha de, tipo assim, achava que a nossa vida tinha acabado no sentido, estamos bem, as empresas, conquistamos, a Duda tinha 2 grandes sonhos, a Duda e uma casa. Construiu a casa, acabou. E aí desmoronou todo o castelinho, e aí eu tive que me reinventar, e aí eu olhava, tipo assim, é você agora. Vai, eu tô na sua retaguarda. Né? Tô orando por você, tô te apoiando, mas é você. E a gente se entende, assim, a gente se sente bem, não nos sentimos menores um do que o outro. Porque ele... Não, em nenhum momento, não isso é muito de legal. maneira alguma. Isso é muito... E é perceptível. A admiração um do outro é perceptível. Principalmente quando... Eu acho muito legal, gente. Vou falar um negócio que acontece nos cultos e que a maioria do pessoal da DCG percebe. Sempre que o pastor Eliel está ministrando, ele olha para ela, tipo... Né? Tipo... Tá legal? É isso. É como se... Não é querendo aprovação, mas... tendo a pessoa como refúgio, né? Como a pessoa que realmente é o tudo, né? Juntos, sempre. E eu acho isso muito lindo, muito lindo. Tanto o senhor quanto ela também sempre faz isso. Olham muito sim, pro é outro. que você chegou mais recente. E eu acho que eu não preguei desde que você chegou. Não. Mas eu entro muito em pânico quando eu vou pregar, tenho muito medo. E, tipo, já me falaram. Direto ele tem que subir e só ficar lá em cima. Né? Já aconteceu, eu falei, você sobe e você prega comigo. Mas ele sabe que é só para você se sentir eu me sentir. Então, tranquila. tipo assim, ele ficar ali do meu lado, até com o microfone na mão, e eu pregando e ele ali em cima. Isso é muito legal. Não, você não se ver mais sem a pessoa, né? Em tudo que você está desenvolvendo, em tudo que você pensa em executar, você já pensa em a pessoa estar junto com você, né? Então, planeja junto, né? Eu acho que é isso que nós vivemos hoje, né? Tudo que você vai fazer, você já pensa como que o Eliel vai estar ali no meio disso tudo. E tudo que eu vou fazer, eu já penso como a Elisama vai estar. A ponto da igreja, como você acabou de falar, né? Ela hoje tem essa questão, né? Tem, sobe lá comigo, prega comigo, tá? Vou subir e ficar lá do seu lado. Como também quase todos os domingos, né? Quando eu estou pregando, você sobe para fazer a oração final. Então, assim, como a gente se encaixar, como a gente colocar e extrair o melhor de cada um. Você vê que é na vida
e também no ministério que tudo se linka, né, como casal. Isso é muito inspirador e muito incrível para qualquer casal jovem que está iniciando. Para mim, que estou com 5 anos de casado, isso é muito inspirador e muito incrível mesmo. Vocês são inspiração, viu? Gigantesca. A gente compartilha tudo, a gente vende o sonho um para o outro. Então, se é um sonho meu, eu vou convencer o Eliel de sonhar meu sonho, né? E eu achei interessante que, nesse final de semana passado, um amigo comentou que ele escutou de um líder, de um religioso, que ele não compartilhava com a esposa os problemas da igreja. Aquilo, tipo assim, eu falei, cara, totalmente oposto do que eu e ele vivemos, né? A gente compartilha tudo o tempo todo, né? Então, a gente divide a carga e a gente traz um ou outro para pensar naquilo. Sim. Aí, aqui, vamos fazer como? Né? É o ponto que, assim, que o Luiz está aqui, né, gravando, ele manda as mídias, nós dois respondemos, né? Tipo assim, o que você acha? O que você acha? Né? A gente sempre... O Luiz com a cabecinha. A gente sempre comunga do mesmo gosto. E, não, eu gosto desse aqui por causa disso e disso. E se não bater, vai ser assim, um vai convencer o outro. Teve um tempo que as pessoas comentavam muito que, assim, se você viesse conversar um assunto com o Eliel, e eu não estou presente, e aleatoriamente aconteceu de conversar comigo em seguida ou depois... A fala ia ser, até as palavras usadas iam ser as mesmas, que a gente hoje adquiriu até a forma de pensar muito parecida. Sim, até semelhança. Até te chamar de irmão a gente já vê. Mas isso é muito inspirador e muito legal de ver em vocês. Creio que vocês viverão ainda momentos incríveis daqui para frente, é o desejo do nosso coração. Vocês são pastores jovens, mas pastores assim inspiradores. E eu queria muito que vocês conhecessem esse lado deles. Esse lado divertido, engraçado. Que teve uma história que eu nunca vou esquecer. Que uma vez a pastora e o pastor me chamaram para irem na casa dele. A gente estava recém-chegando. E meu esposo estava contando a história dele. A pastora estava... Começou a chorar do nada. Super rindo, daqui a pouco chorando, porque a pessoa participa junto com você de momentos bons e ruins, né? Isso são pastores. E isso é muito legal, isso é maravilhoso. Então, eu quero, antes de encerrarmos o programa, né? Porque hoje o programa foi bem legal, né? Vocês gostaram? Show. Antes de encerrarmos o programa, eu quero frisar que esse é o mês de aniversário da nossa igreja, certo, pastores? Sim. E a gente quer fazer um convite muito especial para vocês, então a pastora vai fazer um convite especial para vocês. Isso é isso. Nós estamos muito felizes, estamos vivendo um mês incrível na nossa igreja. Deus tem nos surpreendido e você não pode ficar de fora. Você precisa vir conhecer, ver o que Deus tem feito e também receber um pouquinho disso que Ele tem feito nas nossas vidas para você também. Eu tenho certeza que Ele tem uma palavra, Ele tem algo sobrenatural para fazer na sua vida. Eu creio muito nisso, mais do que nunca nos últimos tempos, eu tenho crido muito nisso. A gente não pode viver como se fosse normal estar na presença de Deus. Então, quando nós estamos na presença dEle, algo sobrenatural tem que acontecer. E tem acontecido, então você é nosso convidado para estar aqui neste mês de aniversário da DCG, todos os domingos, às 18 horas. Eu espero você. É isso, gente. Esse foi o nosso programa. É óbvio que eu sei que vocês gostaram. E, claro. Mas teremos outros programas que os nossos pastores estarão aqui, porque eu quero que eles conversem mais sobre... que a gente possa se aprofundar um pouco mais sobre relacionamento em uns programas futuros, quem sabe. Eles virão e falaremos mais sobre a igreja, sobre vários outros assuntos que nós temos para falar. E um assunto muito legal que eu quero colocar em pauta aqui, pastores, que vocês têm que falar um pouco mais, é sobre essa veia empreendedora que vocês têm em vocês, e que eu quero que vocês conheçam também esse lado empreendedor, de vocês conheceram o relacionamento deles e um pouquinho da história desse casal incrível. Então, você é o nosso convidado para estar participando nos nossos cultos na ADCG, que começa nesse domingo. Não, começou já. E
Vão ser dias incríveis esse mês, dias extremamente maravilhosos. E você é o nosso convidado para estar lá participando conosco, tá bom? Deus abençoe sua vida e lembre-se sempre, amar, servir e influenciar é o nosso propósito. Deus abençoe vocês.